Boa noite, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê uma medida maior de força para esse tempo. Nós reconhecemos que o nosso corpo pode estar cansado, nossa mente pode estar cansada, mas o nosso espírito é faminto pela Tua presença. Nosso interior clama pela Tua revelação e pelo Teu entendimento. Por isso, venha sobre nós nesta noite, nos capacita a compreender realidades espirituais das quais nós precisamos para sermos ativados, destravados para esse tempo. Por favor, Senhor, nos leva a essas dimensões que ainda não experimentamos. Nos leva, Senhor, a adentrar lugares que ainda não conhecemos. Nos prepara, nos adestra para a batalha. Nós precisamos estar posicionados, precisamos estar no lugar certo e da maneira certa, mas para isso precisamos do Teu entendimento e da Tua revelação. Nós clamamos por Ti nesta noite, Espírito Santo da profecia. Abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar da maneira que o Senhor enxerga. Assim, Senhor, que como o Senhor fez com João, pedindo que ele subisse até uma janela e pudesse avistar o futuro, nos leva, Senhor, a ir para mais perto do Teu coração e ouvir aquilo que o Senhor deseja bradar nesses dias sobre nós. Assim, Senhor, pedimos a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Espero contar com a sua dedicação. Nós estamos numa escola e eu sei que tem sido exaustivo, porque o nível de revelação e de entendimento tem sido bastante profundo, e nós estamos nesses dias nos movimentando. Então eu sei que vai chegando para o final da escola, nós precisamos de um gás um pouco maior, e eu espero que esse gás venha do céu. Apocalipse 22, versículo 16 e 17, diz assim: Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Curve a sua cabeça. Pai, nós Te louvamos por esta palavra, Te agradecemos por esse tempo que vamos passar na Sua presença. Nos dê habilidade no Espírito para caminharmos sobre essas águas. Nos dá entendimento, Senhor, para mergulharmos na profundeza, na profundidade do Teu conhecimento, do Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Nós temos 3 entidades espirituais habilitadas para agir em favor do reino nessa dispensação. A primeira delas é a igreja, e aqui a esposa, a noiva. A segunda é o Espírito Santo, que está como o Consolador, aquele enviado também pelo Pai para este tempo, para nos revelar todas as coisas. E a palavra, que é o verbo em movimento que ainda está entre nós, pois Cristo adora juntamente com a igreja, como dizem Hebreus. E quando eu leio Apocalipse 22, versículo 16 e 17, vendo primeiramente Jesus no versículo 16, falando dele mesmo, falando da sua descendência purificada, da sua descendência remida, da sua cadeia de cromossomos e de DNA celeste divino preservada, dando a sua identidade. E depois então, no versículo 17, falando sobre a palavra, falando sobre o Espírito e falando sobre a noiva, eu posso entender que nós precisamos de uma sincronia. E quando eu falo sincronia, nós precisamos estar alinhados com o Espírito e com a palavra,
para que esses 3 alinhamentos possam produzir um ambiente da manifestação daquilo que o Senhor deseja para esse tempo e para esses dias. João, no capítulo 14, no verso 15 ao 17, vem falar sobre o Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber, mas que habita em nós e estará em nós para a eternidade, nos dando a capacidade de interpretar ou entender as questões espirituais. E por isso nós precisamos baixar ou entender alguns decretos da parte de Deus acerca de nós mesmos. Eu gosto do Salmo 40, no versículo 7 e 8, você pode abrir lá comigo. Quando Salmo 40, verso 7 e 8 diz assim: então disse, eis aqui venho e vejo no rolo do teu livro o que está escrito acerca de mim, e deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando esta semana Fábio nos trouxe o entendimento sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo cronológico, o tempo em que é cronometrado pelos nossos relógios, pelo nosso calendário, pela nossa agenda. E o tempo Kairos, que é o tempo da visitação de uma expressão profética do céu no tempo, uma fenda no tempo para o cumprimento de uma palavra. Mas nós avançamos um pouco mais e entramos no Aion, ou entramos na eternidade, onde estão os rolos e os livros de Deus acerca das nossas vidas. E quando nós entendemos esse contexto, nós mergulhamos um pouco mais profundamente na eternidade e, conhecendo por revelação aquilo que foi predito a nosso respeito, nós então encarnamos esta palavra e vivenciamos na plenitude a profecia acerca de nós. E aí nós podemos ver que aqui Davi, ele se encontra nos livros, ele se encontra nos rolos, e ele então entende qual é a sua identidade, qual é o seu papel, qual é a sua função, o que Deus deseja para aquele tempo, e ele começa a caminhar dentro dessa configuração. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu gostaria que você abrisse isso. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 8 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como nos gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Na antiga aliança, existia uma palavra liberada pelo Eterno acerca de que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Portanto, sabendo dessa palavra liberada do céu, Satanás ele constrói todo um plano de perseguição e de maldição para uma semente bendita, para tentar de alguma maneira atrasar a chegada de Yeshua, para de alguma maneira atrapalhar os planos e os propósitos de Deus e fazer com que as pessoas estivessem totalmente distraídas para a dispensação na plenitude dos tempos, conforme Efésios 1. Só que o que acontece nesse período é que Satanás ele descobre como contaminar a semente, como contaminar o cromossomo, como contaminar o DNA.
E por conta disso, ele vai fazendo com que as pessoas, as populações, os povos, línguas, tribos, eles vão se corrompendo a partir da iniquidade, da prática do pecado, da independência de Deus. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu venho entender que todas as vezes que nós praticamos a imoralidade, ou entramos num quadro de prostituição, ou acabamos nos corrompendo em pecados de ordem imoral, fazendo com que a santidade de Deus não seja mais revelada através das nossas vidas, o relacionamento ou o vínculo com o Espírito Santo, ele é cortado, ele é bloqueado. E portanto esse bloqueio, ele impede ou atrasa Apocalipse 22, que diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Então nós, de alguma maneira, estamos andando em círculos, estamos meio que perdidos por conta da quantidade de imundícia, ou quantidade de impureza, ou quantidade de prostituição e de iniquidade voltada à imoralidade que se encontra nos nossos altares, onde eles estão profanados. E se nós fôssemos desenhar uma perseguição hoje à Igreja de Cristo, nós desenharíamos uma perseguição na área da sexualidade ou na área da imoralidade. Imoralidade, na verdade, abrange tudo aquilo que é imoral, mas quando nós falamos de imoralidade, o nosso contexto, ele fala muito fortemente acerca da integridade sexual do indivíduo. Porque esse espírito de sedução, que culmina com a prostituição, que termina com a queda, ele começa, na verdade, a profanar os métodos do céu para a terra. Porque se não há uma sincronia entre a esposa, entre a noiva e o Espírito e a palavra, então não há a concretização das palavras que foram decretadas para um determinado tempo, e Satanás, ele faz com que as pessoas estejam dispersas, perdidas e totalmente envolvidas com coisas que não edificam. E aí eu gostaria que você fosse comigo em Salmo 14, faça essa anotação. Nós já vamos construir, fique calmo. Salmo 14 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e fazem coisas abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os que comem o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor. Esse texto, ele vai construindo uma série de características que falam dos obreiros da iniquidade, de pessoas que estão infiltradas ou envolvidas com aquilo que nós chamaríamos de igreja, mas nós estamos falando de uma instituição religiosa evangélica totalmente comprometida com estruturas humanas e naturais e desconectada ou descompromissada totalmente com a ação do Espírito para esse tempo. São pessoas que estão trabalhando em benefício próprio, pessoas que estão construindo os seus próprios impérios, e não de uma forma crítica ou com base de denúncia, mas para que façamos uma autoavaliação, uma imersão dentro de nós e avaliemos de que maneira estamos nos procedendo nesses últimos dias, para ver se não há em nós esses caminhos que, ao invés de estarem acelerando o processo da vinda de Yeshua, da vinda do Messias, estão, na verdade, contribuindo para atrapalhar ou impedir toda a ação do céu na terra. A primeira ação é que os obreiros da iniquidade, eles trazem um manto de pecado. Sobre eles está um manto, ao invés de paternidade, um manto totalmente pecaminoso e impuro. E assim como é a igreja, assim também é quem a coordena.
Assim como é ao sacerdote, assim também ao povo. Há uma permuta de identidade, há uma troca de personalidade. Os espíritos que agem sobre uma determinada liderança acabam escoando e infiltrando-se inevitavelmente nas pessoas que estão sendo discipuladas e com quem essas pessoas estão impartindo o coração. Então é uma reação em cadeia, como um efeito dominó totalmente destrutivo, que vai fazendo com que o pecado que está concebido no reino do Espírito seja injetado, inoculado diariamente através da transferência desse manto de pecado. Pessoas que têm uma maturidade no Espírito e têm um discernimento e um entendimento maior, conseguem compreender se aquilo procede do céu ou não. Entretanto, as pessoas nécias, aqueles que estão começando nos caminhos do Senhor, aqueles que estão iniciando a sua jornada com Deus e que não têm discernimento e que não têm entendimento, acabam sendo envolvidas, ludibriadas, enganadas por esse espírito de engano que está funcionando ilegitimamente nos altares dessa nação. Os obreiros da iniquidade, eles funcionam, mas não fluem, ou seja, eles já desenvolveram uma retórica pautada no seu dom e nas suas habilidades, e portanto eles não estão mais debaixo de uma unção genuína operada pelo Espírito Santo para esse tempo, e eles trabalham na força do seu braço e no exercício das suas funções. Eu gosto de sempre fazer essa analogia. Se nós pegarmos um bom advogado que tem uma habilidade com as palavras e dermos um texto bíblico para que ele decore, para que ele estude, e dermos o culto, o púlpito de domingo à noite para que ele ministre, com certeza muitas pessoas virão a Cristo, porque existem coisas inegociáveis no ambiente: a palavra que está sendo liberada e que nunca volta vazia, a expectativa de fé do coração das pessoas e o ambiente que está sendo gerado a partir da palavra. Só que existe uma grande diferença entre você fluir e você funcionar. Porque quando você funciona, você está trabalhando apenas no seu dom, mas desconectado do Espírito, desconectado do céu. Está trabalhando de acordo com o rigor da terra, de acordo com a expectativa que vem das pessoas, e não mais com aquilo que o céu está bradando para a sua vida naquele determinado momento. Uma outra situação ligada aos obreiros da iniquidade são os pecados ocultos, que são situações que não foram confessadas, áreas não remidas, áreas não tratadas, que servem de poluição e de entrada. Assim como alguém que é abusado sexualmente no momento do abuso, o abusador o toca indevidamente, roubando a sua pureza e a sua inocência, e transfere para ele demônios de natureza correspondente, assim também alguém que está no altar ilegitimamente, com áreas não remidas da sua vida, ao transferir um entendimento, um conhecimento, ele também transfere de alguma forma os pecados de natureza correspondente, ou os demônios que atuam naquela área de forma legítima, porque ainda há trevas, onde não existe ainda a luz através do arrependimento. Um outro ponto é que eles se alimentam do povo, ou seja, uma alma dependente de aprovação, uma alma totalmente concupiscente de aplauso. Ou seja, muitos dos obreiros da iniquidade se alimentam daquilo que o povo pode dar e não daquilo que sai da boca de Deus. Então se movimentam de acordo com o ambiente, com a expectativa das pessoas, não no sentido de servi-las, mas para que elas o sirvam. Aqui há uma permuta, porque há uma construção de dependência emocional acontecendo. E depois a Bíblia nos diz que eles não invocam o Senhor. E se eles não invocam o Senhor, a quem eles invocam? Quais são os espíritos que estão sendo invocados nas plataformas das igrejas? Quais são os espíritos que estão sendo invocados nas praças? E aqueles que têm uma função sacerdotal ou de intercessão, e a palavra intercessão ela quer dizer ligação. Se você for estudar o gráfico matemático da palavra intercessão, você vai ver dois objetos se integrando, e justamente naquela parte em que os dois se tornam um só, aquele termo se forma a intercessão. Então quando você se coloca entre o alpendre e o altar, dentro do ofício sacerdotal, você está linkando o céu e a terra. E se você invoca a Deus, então você libera Deus. Se você invoca o Pai, você libera o Pai. Se você invoca então outro espírito de natureza correspondente daquelas cadeias ainda pecaminosas que te prendem, então você libera esses espíritos de natureza correspondente. O obreiro ilegítimo, ele sobe de nível sem estar habilitado para tal. À medida que ele vai vendo a fluência dos dons,
ele vai abrindo janelas e portas, espiritualmente falando, para acessar novas dimensões no espírito. Esse fascínio pelo poder o agrada. E cada vez mais ele vai entrando em níveis maiores sem estar habilitado ou preparado para se movimentar ou para ativar nessas esferas. E ele acaba entrando nesses lugares ao comando dos espíritos que têm o controle sobre o seu coração, sobre a sua mente e sobre o seu corpo. Estão totalmente desconectados daquilo que Deus planejou na eternidade. E eles começam a exercer liderança, não autoridade. Toda autoridade ela é constituída por Deus, amém? Mas nem toda liderança. Há muitas lideranças que não têm mais autoridade, porque a autoridade está ligada à integridade de caráter, a sermos moralmente corretos, e não num padrão humano, de moral ou ética filosófica humana. Porque nós não estamos falando do centro da Grécia ou do centro de Roma, em que a centralidade era um fórum onde de uma maneira humanista se decidiam as coisas. Nós estamos falando de um protótipo divino chamado Jerusalém ou Cidade Santa, em que o lugar de adoração era um templo. Quantos estão comigo? Então nós estamos falando de algo além da ética e da moral, algo chamado santidade. Quando nós observamos os anjos que ladeiam o trono de Deus, de glória e de adoração, ministrando a Ele constantemente em adoração, uma palavra que ecoa na eternidade é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esta santidade está acima da moral e da ética. Esta santidade é a maneira com que Deus imprime em nós o seu caráter, e é sob ela que nós, como esposa e como noiva, precisamos nos movimentar. Eu não estou falando de traquejos religiosos ligados a uma doutrina de usos e costumes. Eu não estou ligado aqui a filosofias humanas de construção de uma base teológica. Eu estou falando de uma santidade que está acima de todas essas compreensões humanas e racionais acerca de quem Deus é. Porque toda autoridade está ligada a um trono de governo, e todo trono de governo está ligado a um modelo de governo e a uma cultura de governo. E nós estamos falando de ministros que estão sendo desenvolvidos para o cumprimento do propósito. E se esses ministros estão sendo desenvolvidos para o cumprimento do propósito eterno, sendo que eles têm uma conexão direta com o Espírito Santo de Deus e podem se movimentar de uma maneira profética, apostólica, nós estamos muito felizes. Agora, se esses ministros estiverem sendo desenvolvidos pelo império das trevas, porque eles servem de canais, através de uma vida impura, através da prostituição dos seus valores, da negociação dos seus princípios, da falta de integridade e de santidade no seu caráter, então nós temos um grave problema nas nossas plataformas. Nós temos um grande problema à frente da igreja de Cristo. Nós temos um grave problema no desenrolar do projeto de Deus. João 17:12 vem falar que Judas era filho da perdição, alguém que andava juntamente com os 12 que estavam próximos do coração de Jesus, alguém que estava todos os dias percebendo como era a movimentação do reino, mas alguém que era corrompido espiritualmente no meio daqueles que eram verdadeiramente filhos do propósito. Nós podemos ter em nosso meio pessoas infiltradas, pessoas envolvidas, pessoas comprometidas e que na verdade não estão expressando o verdadeiro propósito eterno, não são filhos do propósito, são filhos da perdição. E Romanos capítulo 1 do versículo 20 em diante vem falar que a criação ela sofreu uma corrupção de acordo com a iniquidade, de tamanha forma que a sua expressão de vida não mais expressava que nós éramos a imagem e semelhança de Deus, ou que nós tínhamos o DNA do céu, ou que nós tínhamos um cromossomo divino, ou que nós éramos a imagem e semelhança do Pai. E sim que nós estávamos nos perdendo no caminho, e por conta da corrupção dessa iniquidade nós estávamos nos tornando como animais. Nós nos tornamos iguais aos répteis, aves, quadrúpedes e todos os tipos de animal. E eu quero contar uma historinha para vocês,
muito importante. Eu quero que você abra comigo. Em Mateus, ou melhor, Lucas 9:28. Deixa aberto essa palavra aqui. Eu gosto de Lucas porque ele dá mais detalhes. Lucas 9:28, deixa aberto aí. Duas chaves foram liberadas durante essa escola e que me fizeram pensar um pouco sobre essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira delas foi quando o Fábio falou um pouco sobre João Batista, sobre a configuração de João Batista. E no início da escola, o pastor Luiz Hermínio falou sobre a dança de Salomé, que era voltada ao entretenimento. E eu quero falar um pouquinho sobre essa personagem chamada Salomé. Isso, na verdade, ela é chamada Salomé por Flávio Joséfo, mas a tradução original a chama de Coré. Mas o seu nome, Salomé, na verdade significa Shalom Zion, ou paz em Sião. E é incrível que nós podemos estar num lugar e num ambiente que diz ter paz, paz quando não há paz, conforme Jeremias capítulo 8, versículo 11 declara. Porque a aparência não é a realidade. Aquilo que configura diante de nós não é a essência. Muitas vezes nós nos impressionamos num primeiro momento por aquilo que diante dos nossos olhos salta, mas à medida que nós convivemos, nós vamos entendendo que existem rigores de detalhes que não são percebidos. E quando nós olhamos para Salomé, a sua palavra, o seu nome, Coré, quer dizer donzela ou virgem. E eu não poderia deixar de compará-la a uma igreja jovem. Repita comigo, igreja jovem. E que talvez esteja totalmente contaminada e que esteja envolvida debaixo de um espírito de sedução. Primeira coisa que Salomé dança por ordem da mãe. Muitas contaminações foram infiltradas no decorrer da história da igreja na humanidade, e por conta disso hoje nós temos tradições culturais que estão completamente distantes daquilo que Deus planejou na eternidade para que nós vivêssemos. E todas essas doutrinas, elas vão se infiltrando através dos altares, através dos obreiros da iniquidade que exercem muito bem o seu papel, e vão levando contingentes de pessoas inteiras ao engano e carregando multidões inteiras para fora do propósito de Deus. E na verdade alguns teólogos afirmam que quando Herodias pede para que Salomé dance, ela na verdade está oferecendo a sua filha para o seu marido. E o que acontece é que nós nos transformamos numa casa de negócios fáceis. Um lugar em que a integridade ela se perdeu, em que os balizadores de uma moral segundo o céu se perderam, em que os princípios se corromperam, e por conta disso nós nos perdemos no meio da caminhada. Herodias, ela era primeiramente casada com seu tio Herodes, que era Filipe, e com esse tio ela teve uma filha chamada Salomé, que era filha de um incesto, ou seja, ela tinha iniquidade
geracional, contaminando o seu cromossomo ou o seu DNA. E por conta de um arranjo social, por conta de mobilizações políticas, de articulações de interesse, então Herodias, ela se divorcia do seu marido, pai de Salomé, e então ela passa a viver com o seu irmão, que na verdade também é seu tio. E o tio adota Salomé como filha. E existe então uma troca, um escambo de prostituição por conveniência e pela busca do poder. Algo que constantemente nós estamos nos confundindo em relação ao nosso ministério. Então ela passa a viver com um cunhado, que é irmão do seu tio, e que lhe dá um reino e uma coroa. É isso que Herodias persegue. E Salomé então era fruto dessa relação pecaminosa, incestuosa, e que também foi adotada por um tio promíscuo, que estava casado com a cunhada, que na verdade era sobrinha, e estava adotando agora a filha do incesto do seu irmão, e estava a cobiçando sexualmente. Essa é a realidade dos bastidores daquilo que nós chamamos de igreja brasileira. E quando ela dança debaixo de um espírito ou de um movimento das trevas. A palavra que Flávio Joséfo usa para traduzir o nome Salomé é coragion, ou seja, uma mocinha atraente. E você já se fez a pergunta de como uma mocinha atraente consegue cortar a cabeça de um profeta que tem a envergadura de João Batista? Como é que uma simples mocinha tem condições espirituais de movimentar as trevas e conseguir arrancar a cabeça daquele que prepara o caminho para a vinda do Messias? Será que nós já paramos para pensar? Só que no período imperial romano, somente as mulheres que tinham poder podiam dançar. Então, por conta da sua condição social, por conta da sua esfera política, ela tinha possibilidade de estar liberando a adoração das trevas, de estar se movendo nesse campo. Isaías 57, esse eu faço questão que você abra, do versículo 3 em seguida, vem falar sobre o espírito que habitou em Salomé, e que foi o mesmo espírito que habitou também em Jezabel, que é o espírito que persegue os profetas, no sentido de cortar as suas cabeças, decapitá-los e calar a voz. Esse espírito que está em Isaías 57, de 3 a 5, é o espírito de Lilith, configurado na cultura suméria. E é engraçado que o texto diz assim: mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoreira, linhagem do adúltero e da prostituta, de que fazeis escárnio? Contra quem estás calando a boca e deitais para fazer com que a língua fique para fora? Porventura não sois vós filhos da transgressão e estirpe da falsidade, e que vos inflamais juntos com os teberintos debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos vales, debaixo das fendas dos penhascos? Isso fala de um DNA contaminado. Repita assim comigo: DNA contaminado. A palavra Lilith, ela quer dizer ar em movimento. Será que há alguma semelhança entre o dia de Pentecostes, como um vento impetuoso o Espírito adentrou aquele lugar, e como as línguas repartidas foram distribuídas sobre todos aqueles presentes? Será que existe alguma similaridade? Claro que existe, porque o espírito de Lilith, ele é a cópia, ele é o clone do Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós achamos que estamos debaixo de um ambiente coordenado pelo Espírito Santo, nós estamos debaixo de um ambiente de trevas, totalmente mobilizado pelo espírito de Lilith. Quando nós estudamos Elias e estudamos Jezabel, nós fitamos tantos os olhos nessa sacerdotisa, nessa bruxa, que nós não conseguimos enxergar a quem ela se prostrava, a quem ela se reportava. Então ela se reportava ao espírito de Lilith, que era ali personificado por Astarote, um grande símbolo sexual feminino. E Lilith
dentro da cultura suméria, ela está cavalgando sobre chacais. E quando você vai estudar sobre chacais, você aprende que as hienas, os chacais, esse tipo de animal, essa espécie de animal, não tem musculatura peniana, e sim ossos penianos, ou seja, não tem parada de cópula. Existe um espírito de sedução e de prostituição agindo constantemente debaixo do espírito de Lilith, que engoda, que engana, que cega, que inebria. E é sob esse espírito, através de um DNA contaminado, que Satanás vai construindo e vai constituindo o pecado. Eu gostaria de pedir que um casal viesse aqui rapidamente, pode ser o Cris e a Sil. Eu gostaria de pedir que... Vem cá, Suzana, Lucas, Liedo, Filipes, pode ser os dois. Fica aqui de frente, o Cris e a Silvana, um de frente para o outro, ok? Fica um pouco de cá, um pouco do lado de cá, e fica um pouco do lado de cá. O que eu vou falar agora é ciência, amém? Só que eu não gosto dessa ciência que explica a Bíblia. Eu gosto da Bíblia que já explicava a ciência. Mas se você for fazer um levantamento do código genético hoje, pela contagem cromossômica, e fizer uma raspagem óssea de uma mulher, você consegue encontrar com quantos parceiros sexuais ela já teve relacionamento na sua vida. Você consegue contabilizar através do DNA. É por isso que na velha aliança, os maridos que repudiavam suas esposas e essas se casavam com outras, eles não poderiam recebê-las de volta, porque no leito ela já tinha sido contaminada por outro DNA e outro cromossomo que não era dele. E quando ela fosse gerar um filho, ela não geraria apenas do progenitor A, mas ela teria toda uma influência de iniquidade geracional transferida através do ato sexual para o seu filho, contaminando toda a geração e a espécie. Porque todas as vezes que você mantém relacionamento sexual, você constitui no reino do Espírito uma aliança de alma, o que nós chamamos de ligação iníqua entre almas. Assim que o homem, quando se deita com uma prostituta, se torna uma só carne com ela. E quando a mulher se deita com o marido, o seu desejo é para o seu marido e ele a governará. Por que ele vai governar a mulher? Porque todos os dados cromossômicos dele são transferidos a ela. Quando você vai fazer uma dupla nacionalidade judaica, você precisa fazer um teste de DNA para provar que você veio de um ventre judeu. Se a sua mãe, ela for judia, a sua avó, a sua bisavó, por conta do cromossomo X, então você tem direito a uma dupla nacionalidade através do judaísmo ortodoxo. Porque você comprovou geneticamente que você procedeu de um ventre judeu. Entretanto, todas as relações ficam registradas aqui. Então, por exemplo, se o Cris viveu um padrão de homossexualidade e teve relacionamento com todos esses homens aqui. Gente, parada é séria, volta aqui. Vamos lá. Eu sabia, Felipe, vem cá. Vem cá, Liedo, não fica com vergonha. A gente manda editar isso depois, vamos lá. Gente, vamos lá. O Felipe teve relacionamento com 10. O Liedo teve com 5. O Felipe teve com 5. Então, quando a Silvana está casando com o Cris, não está casando somente com o Cris, está casando com 11, mais 6 e mais 6. Todas essas pessoas são levadas para o leito, por isso seja o seu leito sem mácula. Seja o seu leito limpo. Por que quando o casal, por exemplo, se a mulher perdesse o seu esposo, ela teria que casar com o seu cunhado? Para manter o mesmo padrão de DNA e de cromossomo. Na antiga aliança já existiam essas orientações. E se a Silvana teve relacionamento com o Lucas e teve um relacionamento homoafetivo com a Suzana, e a Suzana teve um relacionamento com 20 pessoas, o Lucas com 20, com quantas pessoas o Cris está se casando? O Cris está se casando com 1, com 21, com 41 e com mais 21. Ou seja, depois os relacionamentos, eles começam a dar problema. As alianças começam a ficar poluídas.
E você não sabe por quê. É por conta da iniquidade geracional que se formou a partir dessa relação. Palmas para os nossos atores. Então olha aqui para mim, gente. Então nós precisamos da cruz e precisamos da graça. E precisamos do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. E através do novo nascimento, e aí você começa a entender por que nós precisamos nascer de novo, nós temos a habilidade de purificar a nossa genética e trazer uma descendência, ou um Elohim de Deus, como diz Malaquias, uma descendência piedosa à terra, para que se cumpra o propósito de Deus. Os demônios já tinham percebido isso, já tinham percebido que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, como nós falamos. Então Maria, ela ovulou, no período fértil ela ovula, e do céu então Deus traz a semente. Como é que eu sei disso? Porque a mulher define a quantidade de bebês, se vão ser gêmeos, se vão ser um só, se vão ser mais de 5, enfim. Agora o homem define a sexualidade da criança, se é macho ou fêmea, se é homem ou mulher. Então o gameta que fecundou o óvulo de Maria era um gameta proveniente do próprio Deus, porque Deus, ele precisava remir a sua criação, e o seu sangue precisava ser derramado na terra. Então quando Deus, ele leva a sua semente para ser engendrada no ventre de Maria, e Maria dá à luz a Jesus, 100% homem e 100% Deus, ele traz o sangue de Deus. E na cruz do Calvário, quando ele é ferido no seu lado, e dele procede sangue e água, ele então purifica e limpa o nosso histórico. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quantos me acompanham nisso? A mulher está com seu óvulo contaminado por conta de todas as iniquidades geracionais e pecaminosas que ela trouxe. Quantos estão aqui me acompanhando? E como é que então a semente masculina é contaminada? A palavra ejaculação, ela vem de uma palavra chamada disparo. Todas as vezes que o homem ejacula, ele precisa de 24 a 48 horas para refazer o mesmo padrão de quantidade de espermas no seu sacro escrotal. E demônios e espíritos se locomovem no vazio ou no vácuo. Então, quando há um disparo na ejaculação, esse lugar se torna vazio, e o vento impetuoso, espírito de Lilith, ele ocupa espaços de vácuo, e ele então contamina a semente piedosa. E quando essa semente fecunda esse óvulo, ali existe um padrão geracional totalmente corrompido, que é o protótipo para os obreiros da iniquidade, que posteriormente vão contaminar o altar através de toda a imundícia que carregam, porque ainda não passaram pelo novo nascimento, não entenderam a totalidade do reino, não foram ainda inseridos no processo de crucificação. Em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 2, diz que os filhos de Deus se enamoraram com as filhas dos homens. Quando os anjos caídos, eles olham para as mulheres e desejam elas, essas palavras no original hebraico vêm de ki, tovot, enai, que quer dizer, elas têm uma beleza e elas têm uma fertilidade, ou seja, elas são compatíveis para a procriação. O que os demônios descobriram? Que mulheres têm espírito e podem dar à luz. E no momento da concepção, homem mais mulher mais demônio igual ao obreiro da iniquidade. Por isso existe uma estirpe de sacerdotes que precisam ser purificados. Fale comigo, purificação. O que fez Salomé dançar e conseguir a cabeça de João Batista? Queridos, existe um estudo bastante profundo acerca disso. Qual foi a dança que Salomé apresentou para Herodes para conseguir a cabeça do profeta na bandeja? Primeiro que ela já tinha o padrão genético e espiritual contaminado, amém?
ela já estava com um cromossomo contaminado, filha de incesto, perseguição na área de imoralidade. Ela foi procriada no sentido de contaminar o propósito. E o que acontece aqui? Ela apresenta uma pantomima romana. Não nos esqueçamos que Herodes estava aqui sob o governo de Roma. Então, o que Herodes propõe naquele dia é o que nós chamamos de bacanal, ou que muitas pessoas entendem como festa de orgia, que era dada ao deus Baco. Eram banquetes que envolviam embriaguez, envolviam glutonaria, envolviam sexo promíscuo entre pais e filhos, filhas e mães, e dali então surgiram as bacantes. Repita comigo, bacantes, que são conhecidas na história como dançarinas assassinas e loucas. Quando elas passavam por uma determinada vila ou localidade, as mulheres que eram sérias, castas, elas fechavam as suas portas e trancafiavam seus maridos e seus filhos em casa, porque onde as bacantes passavam, elas deixavam um rastro de sangue e pavor. Porque dançando de uma maneira embriagada, elas iam arrastando pessoas com música e com entretenimento, e os envolviam numa festividade pagã, e quando a noite passava e o dia raiava, eles iam ver a quantidade de transtornos que essas mulheres tinham causado, e muitos assassinatos eram cometidos durante essas práticas pagãs voltadas ao deus Baco, que era o deus do vinho. E elas entoavam e cantavam hinos órficos de invocação do deus Baco, que era o deus da festividade. E ao som dos tamborins, das flautas, elas dançavam então para este demônio, para esta entidade. Baco, ele é representado de duas formas, de uma forma grega e de uma forma romana. A forma grega corresponde então a Dionísio, que também é aquele anjinho que tem a flecha e o coração na mão, que é o famoso Cupido que você conhece, que é o espírito da sedução. E Baco então é um fauno, ele tem metade do seu corpo como um bode, metade como homem, e ele toca uma flauta inebriante ao som de tamborim. Ele envolve as mulheres com o espírito de sedução, e elas se prostravam a esses demônios. E queridos, nós precisamos de uma reformulação intensa e profunda na maneira com que nós adoramos. É importante nós pensarmos sobre qual é a fonte que tem gerado a nossa adoração. Quem são os sacerdotes que têm ocupado esses lugares e essas funções relacionadas à adoração? Porque são os mesmos sons de flauta, são os mesmos sons de tamborim, são as mesmas danças inebriantes, e o espírito se parece mesmo. Há uma similaridade muito grande, e apenas debaixo do espírito da profecia e com seus olhos espirituais bem atentos é que você vai conseguir entender qual é a proposta disso e qual é a conexão que Lilith tem com isso. Bom, a história nos conta, a mitologia nos conta que a lua e o sol tiveram uma relação sexual e dela proveu então Baco ou Dionísio. Quando então Selene e Apolion ou Afrodite e Zeus tiveram uma relação, e então se gerou Dionísio e Baco a partir dessas entranhas que nasceram da sua coxa. E quando nós falamos de coxa, o significado mitológico é que saiu realmente do seu órgão genital. Então esse espírito é um espírito de sedução, o espírito grego de Dionísio. E Selene é a personificação na cultura suméria e ciro-fenícia, cultivada na Babilônia e trazida por Jezabel para o tempo da perseguição do profeta Elias, e agora estava com uma outra configuração, fazendo com que Salomé dançasse inebriante para Herodes. Pense no que fez esse rei dizer: me peça qualquer coisa, até a metade do teu reino, do meu reino eu te dou. O que faria alguém com tanto poder, alguém num quadro de liderança, de tanta visibilidade, entregar mais do que a metade do seu próprio reino por uma simples dança? Porque na verdade
dentro dessas cerimônias existia bruxaria. Música, vinho, sangue, decretos espirituais, declarações e proclamações constantes, mas que não provinham do espírito da profecia, que não vinham do mesmo espírito que estava pairando sobre João Batista, vinham do espírito das trevas, que estava agindo por detrás de um DNA contaminado e de uma obreira da iniquidade infiltrada no lugar para atrapalhar o propósito. Elas eram conhecidas como ninfas demoníacas. E essa dança circular, ela se apoderava da mente e dos sentidos das pessoas. As pessoas ficavam distraídas, despercebidas, desatentas. Elas tinham a sua mentalidade roubada. Elas não conseguiam registrar informações, não conseguiam reter conhecimento, se tornavam cansadas e meio bêbadas. Elas se envolviam com essa dança circular. E aí ela conseguiu seduzir o tio e o padrasto. Eu vou ler um pouco sobre o hino órfico, para que vocês entendam um pouquinho sobre o que estava agindo naquele dia sobre Salomé. Se você ler o hino órfico, da dança das bacantes, que é um rito de iniciação da bruxaria, e dentro das florestas, dentro das matas, elas dançam nuas, invocando o deus Baco, que é um dos ritos que envolve sangue. Eu gostaria de ler com você por quê? Porque, na verdade, queridos, há uma similaridade muito grande com essa musicalidade que hoje envolve a adoração e inebria as pessoas. O louvor diz assim: eu invoco a noiva, eu invoco a Baco. Alguma similaridade com o que nós vivemos hoje? Eu invoco a noiva, eu chamo a noiva para dançar, eu invoco a Baco. Eu lhe peço, Dionísio, o seu rugido precisa ser alto e você precisa gritar evoé, ou seja, você precisa rugir como um leão. Venha de duas formas aquele que foi 3 vezes nascido. Alguma similaridade com o que nós vivemos? Ó sagrado rei das bacantes, aquele que vive escondido e precisa ser achado na intimidade, enigmático e vestido de eras verdes. A tua igreja, porque a mesma palavra usada no grego é usada aqui, a tua igreja é nascida das recâmaras secretas. Ouça a minha voz apaixonada e sopra sobre mim o teu espírito. Traga as suas damas vestidas de guirlanda para girar juntamente conosco. Será que existe alguma similaridade com o que nós vivemos hoje na adoração? Nós precisamos de uma libertação coletiva, de mentalidade. Herodias, ela pediu ao marido a cabeça do profeta João Batista numa bandeja. Por quê? Porque esse movimento das trevas, manipulado pelos obreiros da iniquidade, ele tem a capacidade de arrancar a voz profética e desconectar a cabeça do corpo. Faz com que a igreja perca a mentalidade de sacerdócio. Você já fez a pergunta por que a cabeça de João Batista foi entregue na bandeja? Por que foi colocada num objeto de servir? Porque o que definiu a morte de João Batista foi o seu serviço terreno, quando ficou desconectado de uma ordem divina. Ou seja, quando nós começamos a servir por ativismo, funcionando e não mais fluindo, debaixo de padrões de iniquidade que não foram acertados na nossa vida, nós construímos um ambiente para que as trevas dominem. E aí nós não conseguimos fazer a mobilização dos territórios. A igreja, ela entra realmente nesse gnosticismo evangélico que a emburrece e faz com que ela não esteja atenta às áreas de influência da sociedade que precisam ser transformadas através de homens e mulheres nascidos de novo e com o DNA da cruz, com o cromossomo do céu. Na preparação para o governo do Messias, a ação de Satanás será decapitar a voz profética, ou seja, desconectar a cabeça, que é Yeshua, do corpo, que é a igreja.
Assim como Salomé dançou pedindo a cabeça de João Batista, Satanás está levantando obreiros da iniquidade, totalmente contaminados e impuros, para profanar os altares, desconectando o corpo, que é a igreja, do cabeça, que é Jesus. E quem é que faz essa conexão do corpo com a cabeça? O Espírito, que juntamente com a noiva diz: vem. Quando a igreja ela está totalmente impura, na infidelidade, na prostituição, ela está cortando o vínculo com o espírito da profecia. Nós olhamos para o vale de ossos secos, e o vale de ossos secos, na verdade, ele é uma visão, um prelúdio profético da casa de Israel, nós sabemos disso, mas é também uma visão acerca da morte do Messias. Quando ele diz: pode esses ossos tornarem a viver? Pode esse corpo que está morto voltar a viver? Na verdade, o profeta foi levado até o túmulo de Jesus. Ele viu e ele teve que crer: Senhor, se tu quiseres, esse corpo pode voltar a ter vida, ele pode ressuscitar, ele pode se juntar e começar a se movimentar dentro de uma transformação. E queridos, quando nós perdemos a conexão com a cabeça, repita comigo: nós não podemos perder a conexão com o cabeça, porque nós perdemos a audição espiritual, a capacidade de ouvir o que Deus está dizendo na eternidade e de obedecer os seus mandamentos, porque isso biblicamente tem o mesmo sentido. Nós perdemos o olfato, a capacidade de sentir cheiro, ou seja, nós perdemos a sensibilidade à perfeita adoração. Nós perdemos o palato ou o paladar, o gosto, e nós começamos a nos alimentar de qualquer porcaria, porque a nossa nutrição acaba sendo totalmente corrompida, e a nossa fala, a maneira com que nós nos posicionamos profeticamente, acaba sendo cortada. Nós perdemos a visão e, portanto, a revelação ela passa a ser escassa, o entendimento é roubado, porque nós não temos mais acesso às verdades espirituais, e nós também perdemos o equilíbrio, porque o equilíbrio é um dos sentidos da cabeça, e por isso nós vivemos entorpecidos, perdidos, sem direcionamento, sem visão, sem senso de missão, totalmente confusos em relação ao propósito de Deus. E o que esse Espírito está fazendo conosco nesses últimos dias? Para que a esposa, para que a noiva e o Espírito, juntamente com a palavra, possam ser impedidos de dizer vem. Ele está travando a construção da cultura do reino, porque Lilith ela atua no padrão mental e ela vai mudando a configuração interpretativa das verdades do céu, ou seja, você fica com a sua mente tão poluída que você não entende a verdade. A palavra ecoa, 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 e só faz barulho porque não consegue penetrar no seu espírito. Ela estabelece um protocolo, ou seja, um sistema metodológico espiritual que vai formando cárceres espirituais. Afinal de contas, João Batista foi lançado aonde? No cárcere. E isso vai bloqueando a ação e a movimentação do espírito da profecia, porque prende a sua mente em cativeiros espirituais, vai te prendendo em iniquidades. Você constantemente é visitado pelos mesmos espíritos de imoralidade que já visitavam seus bisavós, seus avós, seus pais, e agora estão batendo a porta do seu coração também, te estimulando a pecar, para que você contamine também a sua semente. Você, ao invés de fluir, você está funcionando numa unção ilegítima, ou seja, trabalhando arbitrariamente, fazendo gol contra. Você vai transferindo, ao invés de um coração, você vai transferindo uma maldição, porque Hebreus fala dos rudimentos da fé, e fala que a imposição de mãos é um dos fundamentos da fé, e portanto quando você está transferindo algo a alguém, você não está transferindo somente uma informação, você está transferindo quem você é. Você vai estabelecendo o humanismo, e não esqueça disso, nós estamos falando de um principado grego, de um principado romano, que vai dominando aquela situação e vai impedindo que a cultura do reino avance. Ela vai matando a voz profética, e ela vai fazendo com que haja o quê? Uma visão estética e não uma visão espiritual.
Quantas igrejas pensam primeiramente na aparência, naquilo que é demonstrado para as pessoas, mas não reconstrói os fundamentos, não trabalham na ordem, não trabalham no método, não trabalham na estrutura, não trabalham nos sistemas, estão trabalhando somente naquilo que aparece para as pessoas, mas não fazem um trabalho de ajuntamento para que os bastidores estejam alinhados, porque hoje a estética ficou mais importante do que a verdadeira espiritualidade. Acontece também uma obstrução da revelação, ou seja, você trabalha muito na técnica e pouco na essência. Há pessoas que tocam apenas 4 notas, mas quando elas abrem a boca, embora elas tenham uma voz de taquara rachada, os céus se rasgam. E você pega uma pessoa com uma excelente técnica, que sabe muitas notas, estudou faculdade de música, e quando ele toca, parece que uma densa treva ocupa o ambiente. Por quê? Porque são pessoas que não entenderam o seu sacerdócio e ainda estão contaminadas, ocupando posições que precisavam abrir portais de glória, janelas no céu, e não obstruir a passagem do Espírito da profecia no ambiente. Quantos me entendem nisso, por favor? Os altares estão profanados porque a plataforma foi manchada. Ao invés de baixar os desenhos do céu, estão trazendo os decretos do inferno. Você sabe o que é isso? Obreiros da iniquidade, ao invés de atravessar o Cronos, entrar no Kairos e depois acessar o Aion e entender nos rolos de Deus aquilo que estava descrito a seu respeito como o decreto da eternidade, eles estão adentrando lugares de trevas, de densas trevas, e buscando decretos contra homens e mulheres de governo, atrapalhando o propósito de Deus para que se cumpra naquele determinado tempo. E decretam a treva ao invés de decretar a glória. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos vivendo o tempo das Olimpíadas. Eu não quero ser místico, eu quero ser realista. E nós estamos cavalgando com uma pira olímpica em todo o território nacional, um território que deveria estar sob o governo de Yeshua, proclamando que os espíritos do panteão grego e romano estão agora dominando os territórios nacionais. Eu não estou fazendo apologia aqui à guerra espiritual, mas eu quero que você esteja consciente de que a próxima onda de trevas que virá sobre a igreja será novamente uma onda de espírito grego e romano se opondo contra o espírito da profecia. Porque nós estamos recebendo nesse ambiente a liberação desses príncipes gregos que estão ocupando o território nacional. Os nossos céus estão poluídos nesses dias. O Senhor tem apontado a desconstrução desses paradigmas que são ultrapassados e que se opõem às verdades culturais do reino já há anos, e nós temos batido com tanta força e com tanta veemência contra isso, fazendo com que realmente o projeto de Deus seja vivido, para ressignificar a igreja, para atentar a igreja ao alinhamento do seu tempo. Mas nós não temos conseguido. Por quê? Porque não basta somente mudar a configuração. Nós falamos sobre isso hoje. Nós precisamos alterar a matriz e a programação. Se eu tenho um site, eu posso mudar talvez a sua estética, mudando a imagem do front page, daquilo que aparece para as pessoas. Mas existe uma programação por detrás dele, que pode fazê-lo funcionar da mesma maneira, embora a imagem seja diferenciada. Não adianta você mudar a configuração se você não mudar a programação. Não adianta você mudar a imagem que aparenta para as pessoas se você não mexer na matriz. Porque é necessário que haja uma limpeza, uma purificação, para que a santidade que é declamada e proclamada na eternidade, ela seja liberada sobre as nossas vidas. Não mude a imagem, mude a essência. Repita isso comigo: não mude a imagem, mude a essência. Eu quero que você abra comigo. Dá para ir mais um pouco? 1 de Coríntios, capítulo 15. Eu vou dar 4 versículos para você anotar. 39, 45, 49 e 50. Você que está anotando, que está na escola. 1 de Coríntios, capítulo 15. Versículo 39, 45, 49 e 50. Repita comigo: intercessão, sacerdócio, funcionamento. Essas palavras precisam estar fortes no nosso coração. Intercessão fala de ligação entre céu e terra.
Sacerdócio fala da restauração do indivíduo que funciona. E funcionamento fala de lugares adequados, de funções adequadas que nós precisamos ocupar para atrair o desenho do céu para a terra. Diz assim: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e a outra dos peixes e outra das aves. Olha aqui para mim. Madeira é um excelente condutor de calor. Cobre, metal, é um excelente condutor de energia. A nossa carne é um condutor espiritual. Ou nós vamos transferir a manifestação do reino, ou nós vamos transferir os decretos do inferno. Qual é a parte que nós não entendemos? Que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há um transicionamento a ser feito. Se você não acordou para isso, para uma vida de santidade, de integridade, é momento de você fazer isso. Porque ou você está liberando a manifestação do reino, como um embaixador, como um representante, ou você está conduzindo trevas. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma, olha aqui para mim, repete comigo assim: tecla SAP. Todas as realidades espirituais, elas passam por nós e são traduzidas dentro de nós, através do Espírito Santo, da profecia, e é liberada através do entendimento, para que as pessoas possam compreender, através dos sinais, aquilo que está sendo liberado no reino do Espírito. Alma é uma tecla de tradução que foi dada por Deus a nós. Nós costumamos dizer que nós somos corpo, alma e espírito, mas na verdade nós somos ao contrário. Paulo fala que apresentai vossos espírito, alma e corpo irrepreensíveis diante de Deus. Isso aqui é um escafandro, uma roupa de mergulho que Deus nos emprestou para andar aqui. Mas o mais importante é a tecla que está dentro de nós, que traduz as realidades espirituais, e o Espírito que habita em nós, se comunicando com a partícula de Deus que habita na gente. Quantos estão comigo? Então eu preciso ter uma postura no Espírito. E o último Adão em espírito vivificante. Aqui está o grande segredo. Jesus foi vivificado no Espírito, e quando nós nascemos de novo, nós somos libertos do espírito de morte, de escravidão, e recebemos então o espírito de vida eterna. E assim como trouxemos a imagem do terreno, olha só lá no 49, assim traremos também a imagem do celestial. Olha a função sacerdotal e profética aqui, trazendo a imagem do que é celestial, divino, do coração do Pai, da eternidade para a terra, estabelecendo o governo do Senhor. E agora disto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está falando do quê? Da iniquidade que em nós ainda habita. É engraçado porque, se nós fizermos um paralelo com Esther, Esther teve o mesmo comportamento de Salomé, mas quando ela se coloca como Radassa diante do rei Ataxerxes, ela não pede em benefício próprio e ela não pede a cabeça de ninguém. Ela se coloca como uma intercessora, entendendo o seu sacerdócio, e ela libera todo um território, porque ela expressa a verdadeira condição de noiva. Salomé representa o inferno para a terra. Ela pediu a cabeça do profeta e ela promoveu o pecado. Gente, onde há vácuo, há espíritos malignos, e nós precisamos ocupar esse espaço com o Espírito Santo. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, como diz o Fábio, eu não gosto muito de fazer isso: qual é a sua fonte? Nós já estamos caminhando para o final, olha aqui para mim. Os nossos corpos são transmissores ou do reino de Deus, ou de maldições e iniquidades. Na criação, todos os elementos, eles nasceram como um instrumento de condução. E quando Deus nos criou, Ele nos criou com faculdades mentais, biológicas, como dutos
dutos, como canos que interligam, como mediadores, o céu e a terra. Então essa é a condição que nós precisamos entender. Mas de qual fonte nós estamos bebendo? Será que nós estamos manifestando a eternidade? Jesus, ele recebeu um corpo glorificado, que era a plenitude da divindade, principalmente na questão da transfiguração, que é esse texto que eu pedi para vocês abrirem, Lucas 9, 28. Quando fala da transfiguração, ele mostra a realidade da plenitude de uma vida no Espírito, e ninguém poderia receber em si algo tão pleno quanto Jesus, e Yeshua pôde. E aí, quando ele sobe aos céus, ele disse: toda a glória que o Senhor me deu, ou seja, toda a revelação e a plenitude do reino, toda a manifestação do reino, eu dou a vocês, porque foi me entregue tanto no céu quanto está na terra, e agora eu delego a vocês para o ide. Jesus estava dizendo: façam o mesmo. Vocês podem manifestar essa plenitude de glória através de vocês, se vocês entenderem que são condutores. Por isso que em Filipenses 3:21 diz que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, para sujeitar também em si todas as coisas. Ou seja, Jesus nos entregou a capacidade de nós transferirmos a plenitude da sua glória e da manifestação do seu reino, se nós passarmos pelo novo nascimento e tivermos o entendimento do nosso funcionamento sacerdotal. Isso significa que o seu corpo é um portal de glória, invisível para os seus olhos, mas é totalmente tangível da glória de Deus. E você vai escolher qual fonte você vai alimentar e de qual fonte você vai trabalhar. Se você tiver esse entendimento, você vai poder migrar para territórios, para comunidades, para localidades através da intercessão. Por que muitas vezes a nossa intercessão não alcança e não transforma lugares? Não apenas porque nós não estamos nesses lugares fazendo o que a verdadeira religião nos manda, que é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, mas é porque nós não passamos por um processo de purificação e refinamento de santidade, a ponto de entender o nosso papel intercessório e, como sacerdotes do reino do Deus Altíssimo, expandirmos e emanarmos glória para transformar esses diferentes territórios. Você pode estar transformando na terra, mas você não está ganhando no céu, porque se você só trabalha na área de assistência social com projetos, talvez na sua cidade você vai se transformar numa ONG. E se você trabalhar somente com intercessão, você vai virar um centro de umbanda. Ou você equilibra algo e desequilibra outro, ou você faz com que as duas coisas elas funcionem juntas. Ou você se torna excessivamente místico, ou você se torna excessivamente humanista. As duas coisas precisam comunicar, céu e terra precisam andar juntos. É uma intercessão. Repitam comigo: intercessão. Isso vai fazer com que lugares sejam transformados, territórios sejam redimidos. Isso vai trazer respostas verdadeiras para as mazelas mais terríveis da humanidade, porque é Deus bradando da eternidade o que Ele quer fazer e destruindo o império da morte, curando enfermos, salvando pessoas, expulsando demônios, liberando a sua unção de graça. Mas o seu corpo, ele precisa entrar nesses lugares. Você já parou para pensar? Queridos, um avivamento não é uma nuvenzinha de glória que vai chegando sobre uma cidade, é a ativação sacerdotal. Quando você entende o seu papel, quando você entende o seu lugar como intercessor, se isso acontecer, o avivamento vem. O diabo não teme em avançar quando a presença de Deus ela está nos ares, mas o diabo ele teme avançar quando a presença de Deus está em sacerdotes alinhados. Porque essas pessoas posicionadas, elas constroem um grande exército. Por isso que quando nós nos organizamos coletivamente em santidade, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, nós avançamos contra elas. E quando você transforma a sua linhagem, a sua descendência, ela não vem com maldição, porque a sua estrutura interior, ela é transformada.
Por isso Jesus, ele emanava glória à distância. Ele dizia: vai, a sua filha já está curada. Mesmo não tocando nas pessoas, ele podia ressuscitá-las. Apenas com a sua voz ele podia trazer a vida, porque ele emanava o reino, ele liberava o reino. Até as suas vestes. Nós acabamos de ouvir aqui, o Fábio ministrou sobre o tzitzi, a ponta do talite, que está descrita em Números 35, acho que é isso, 15:35. Quando aquela mulher toca, embora ela tenha tido o entendimento, o corpo de Jesus, ele resplandecia e emanava tanta glória e tanta presença do reino, que até as suas vestes podiam liberar virtude. Eu não estou sendo místico, por favor. Eu não quero que você idolatre agora um pano. Não estou construindo agora uma teologia em cima de objetos. Eu estou pedindo para que você entenda que você pode emanar glória, você pode ser um canal da presença, você pode liberar isso através da sua vida. Você pode parar agora o projeto de Satanás e os decretos da sua vida, vivendo uma vida de retidão e santidade, e pode usar o instrumento que é o seu corpo para glorificar a Deus. Você já parou para pensar por que Enoque foi tomado, por que Elias foi tomado, por que Moisés foi tomado? Porque Moisés falava face a face com Deus, e quando ele descia do monte, o seu rosto estava glorificado, e ele tinha que usar um véu sobre o seu rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque existia glória emanando dele, porque ele tinha conexão direta, porque ele falava face a face com Deus. Por que o profeta podia se deitar em cima de um menino morto e o seu corpo, exatamente em contato com o corpo moribundo, podia trazer aquele corpo à vida? Por que os ossos do profeta, quando tocaram uma pessoa morta, trouxeram outra pessoa à vida? Deus disse: eu vou ter que tomar esses caras para mim, porque eles estão tão cheios de glória, que eu não posso deixar nem o corpo deles para ser adorado na terra, como foi com Moisés. Por que Enoque foi tomado? Porque ele andava com Deus e já não era. Ou seja, ele entendeu que o seu corpo era um transmissor de glória, um duto, um condutor. O que nós estamos liberando? O que nós estamos fazendo? Quais são os territórios que nós estamos ocupando? A glória, ela precisa se expandir. Intercessoriamente, a luz, ela expande nas trevas. Cidades e nações estão esperando e aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Volta comigo. Aguardando a manifestação de quem? DNA da onde? Cromossomo purificado pelo quê? Pelo sangue de Jesus, o sangue de Deus. Se você ofendeu a Deus, Deus precisa te perdoar. Se eu ofendo o Liedo, eu preciso restituir a ofensa no coração dele. Só quem pode me perdoar é quem eu ofendi. Quando nós pecamos contra Deus, nós ofendemos o coração de Deus, então somente Deus poderia nos purificar. Por isso que o sangue dele estava em Jesus, e quando o sangue dele foi derramado, ele pôde nos perdoar da multidão de pecados que nós vivíamos. E nós podemos então recriar ou procriar uma semente piedosa, o Elohim de Deus, através de uma paternidade geracional que dê destino e propósito, trazendo à luz filhos de governo, homens e mulheres influenciadores, que estão nas diferentes camadas e esferas sociais e que vão fazer a diferença, ocupando territórios para o reino do Filho do seu amor. Isso é sacerdócio. Mas eu quero nessa noite, nós podemos até fazer isso, desligar as câmeras,